pai sempre soube que eu gostava muito de futebol, era a coisa que eu mais fazia e mais amava na minha vida. Isso continua, inclusive, até hoje. E uma vez ele chegou pra mim, ó, se você passar esse ano eu vou fazer um time pra você. E nessa época do ano eu tava meio com as notas meio baixas e tal, eu dei maior gás, passei de ano, no caso meu irmão também, né? Ele acabou montando esse time pra gente. Se eu não me engano, isso aí foi em 78, 79 mais ou menos. Tudo começou lá no Estrelinha, no time do meu avô, depois meu pai foi pro Olaria. Depois se transferiu pro Vasco e agora ele tá aí, né? Não é? Romário, isso aí. O Romário estreou em 1985 nos profissionais, né? Mas assim, vamos contar essa história em 3 raridades. A primeira foi quando ele fez ainda nos juniores um gol contra o arquirrival Flamengo. E depois vou mostrar pra vocês os 2 primeiros gols como profissional. Falou? Roda! Eu lembro do fato, na verdade eu estava chegando naquela época ali no profissional, tinham jogadores lá que já tinham um nome, já tinha uma história, no caso o Roberto, o Silvinho, o Mauricinho. E nesse jogo, se eu não me engano, foi o Roberto ou foi o Silvinho que não pôde jogar na ida da viagem, aí o Lopes me colocou nesse jogo, foi Vasco e Nova Venécia. Se eu não me engano, esse foi meu primeiro jogo, meu primeiro gol como profissional, com a camisa do Vasco. O teu pai, Romário, foi promovido ao time profissional titular em 1985 pelo técnico Antônio Lopes. Não, e de cara, ele foi vice-artilheiro do Campeonato Carioca. Você acredita nisso? Estrelinha foi um time bastante conhecido lá na área, lá na Vila da Penha, durante alguns anos. O Estrelinha acho que a gente jogou 3, 4, 5 anos, mais ou menos, assim. E a gente fazia muitos jogos contra muitos times. E uma vez jogou contra o Estrelinha, num amistoso, que a gente jogou contra o Olaria. Eu fiz alguns gols nesse jogo, o pessoal do Olaria gostou e eu fui lá pro Olaria. Uma vez o Olaria fez um amistoso contra o Vasco. E nesse amistoso eu também fiz alguns gols. E daí eu fui pro Vasco. Eu ainda não tinha nascido, mas sei que em 86 ele assinou o primeiro contrato dele profissional. Tu não tinha nascido, não? Não tinha, não. Então eu vou te falar um negócio. Ao lado do Roberto Dinamite, ele foi artilheiro do Campeonato Carioca. Sabe quantos gols? Mano, Chuta. não faço a mínima ideia. 20.
um desses gols passou a ser um dos mais importantes da minha vida, até porque não poderia ser diferente, né? Uma primeira final como profissional e principalmente como Flamengo, fazer 2 gols, isso aí marca para qualquer um, para mim não é diferente. E exatamente desse momento aí, a minha história começou a ser contada pra galera ver dentro do campo. Bateu o Paulo Roberto pelo volta, era para Fernando, subiu, falhou, tentou no canhoto, sobrou para Romário Mendonça. Gol! Gol! Romário! Penetrou, pode marcar, saiu o goleiro, ele atirou, entrou! Gol! Romário! Na verdade, a situação financeira dos meus pais realmente era a gente vivia num momento da nossa vida que foi bastante difícil. Meu pai trabalhava pra caceta, meu pai era pintor, tingidor, levantava laje, fazia obra, fazia os caceta pra gente arrumar um dinheiro, eu ajudando ele, meu irmão também, minha mãe lavava roupa, e a gente saía de trouxa na cabeça pra entregar. E só que tinha alguns determinados momentos, alguns dias da semana, 1 ou 2 dias, que só podia um, porque o dinheiro era pouco, e o escolhido era eu, até porque eu jogava muito mais que meu irmão, né? Desculpa meu irmão que tá vendo isso aí. E foi isso, cara. Foi uma vida de sacrifício, um começo difícil pra caramba, mas Deus ajudou. Tiveram alguns treinadores que assim, foram importantes na minha carreira quando eu estava começando, o Valinhos, o seu Enio, o seu Geraldo, o seu Jerônimo. São treinadores que tiveram comigo, seu Niraldo, tiveram comigo Olaria, Juvenil, Infantil e Juvenil e Juniores do Vasco. E na verdade o meu primeiro jogo como profissional no Vasco, o treinador era o Edu. Eu fui para a seleção de júnior em 85, aí eu fui cortado alguns dias antes dessa seleção ir para um mundial na Rússia. E aí o Lopes já era o treinador do Vasco, aí quando eu me apresentei lá no Vasco, o Lopes conversou comigo e me perguntou se eu queria jogar no profissional. Eu falei, pô, claro. E aí tudo começou. Então, assim, praticamente posso dizer que foi o Lopes mesmo que me tirou dos juniores pro profissional.
camisa do Vasco ele marcou 326 vezes em 410 jogos. Rapaz, numa média espetacular de 0,8 gols por partido, uma coisa assim, não é isso? Incrível, ou melhor, Romário. Quando eu comecei, né, tem bastante tempo isso, o futebol era um pouco não, era bem diferente de agora. Existia realmente aquela ajuda dos profissionais em relação àqueles garotos que subiam. Então, jogadores como o Roberto, que era o mais velho da época, o Dinamite, Paulo Roberto, Giovanni, Mauricinho, Gersinho, Heitor, Mazinho da minha idade, enfim, Fernando, Acácio, falo aí mais de 10 nomes que estavam na época no profissional, Donato, e que realmente me ajudaram. Eu agradeço muito a esses caras pela força que eles me deram quando eu cheguei ali no profissional. Treinava muito nas paineiras naquela época, não só o Vasco, como muitos clubes. Então a paineira é uma rampa do cacete, então eu era sempre quase o último e quase na metade eu esperava o caminhão ou alguma coisa para passar para subir junto com o caminhão, entendeu? E lá em cima eu esperava a galera, jogava água e fingia que estava suado. Fiz isso umas 2, 3 vezes, na quarta vez o cara me pegou e me deu um castigo. Isso é uma das coisas engraçadas. Também já começando já como profissional, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente dava a volta ali tem alguns quilômetros, e fazia a mesma coisa. Eu esperava num sinal daquele, quando parava um ônibus, um caminhão, eu já profissional entrava ali e fazia meia lagoa de carona e esperava a galera. Em 88 ele se transferiu para o PSV lá da Holanda. Pera aí, antes dele partir, ele foi novamente artilheiro do Campeonato Carioca, entendeu? E bicampeão carioca, você acredita nisso? Tem que acreditar, né, Romário? Ó, que danado. Na verdade, jogar é mais fácil hoje, né? Infelizmente, hoje eu tenho 41 anos e não tenho a mesma disposição física que os outros.
Mas tecnicamente os caras não jogam porra nenhuma, estão caídos, cada vez pior. A tendência natural das coisas, se as coisas não mudarem, vai ser daqui a pouco o robô vai poder jogar futebol também, porque não tá precisando mais de técnico. Esse jogo também marcou por esse gol que eu fiz, que inclusive na minha lista, se não me engano, está como um dos mais bonitos, que realmente foi um gol bonito, e eu começando, fazendo um gol contra o Flamengo, de uma falha num jogador como o Leandro, por exemplo, e dar um lençol num goleiro como o Zé Carlos, contra o Flamengo no Maracanã, acho que tudo isso é especial. Corre com ele, a bola mal atrasada, chegou o Romário, driblou o goleiro, e agora vai marcar de cabeça, entrou! Gol do Vascão da Gama! Romário, camisa número 11, aos 15 minutos da segunda etapa, com a dona Lita, a mãe do Romário, pulando aqui à minha esquerda, vibração na Gol!